curiosidade interessante que, sem dúvida nenhuma, nenhum de vocês realmente está interessado em saber, é que eu sou tão fã de Snoopy que chega ao ponto de ser uma coisa quase religiosa, tá ligado? Isso começou quando eu era só um pequeno filhotinho de cruz credo, já que naquela época eu costumava caçar todas as tirinhas presentes em livros de português e gramática, o que na minha casa era praticamente abundante, porque minha mãe era professora e geralmente ganhava esses livros escolares. Foi justo nessa brincadeirinha aí que eu acabei ficando fã de outros personagens de tirinhas, como o Agar, o Recruta Zero, o Garfield e o próprio Snoopy. Porém, o que mais me agradou nas tirinhas do Doguinho Branco era o humor que misturava a ingenuidade de uma criança com diversas reflexões interessantes sobre a vida e a sociedade. Claro que eu não entendia boa parte desses comentários quando eu era criança, e foi o que mais aumentou a minha obsessão depois que eu comecei a crescer e a redescobrir melhor as tirinhas criadas pelo Charlie Schulz. Quer dizer, não só as tirinhas, os desenhos e os especiais também são incrivelmente bons e envelheceram muito bem. Tanto que eu e a minha esposa, a gente tem um ritual de sempre assistir os especiais de Natal e Ano Novo quando essas datas comemorativas chegam. E aliás, curiosidade à parte, a gente tem um Snoopinho de pelúcia que é praticamente nosso filho. Olha ele como ele é bonitinho. Mas ok, eu acho que eu perdi tempo demais com essa anedota irrelevante sobre a minha vida. Porém, essa foi só uma forma leve de começar esse vídeo, já que os temas de hoje vão ser um pouco pesados, já que nos últimos 3 anos de canal, eu acho que essa é só a segunda vez que eu faço vídeo de um tema relacionado a algo que realmente aconteceu. Então vamos começar pelo mais simples. Quem é Charlie Boy 22? Tudo começa na época em que o YouTube ainda estava aprendendo a caminhar sozinho e a plataforma era recheada de publicações de vídeo que variavam entre serem estranhos por estarem fora de contexto, serem engraçados justamente por estarem fora de contexto e também vídeos que eram simplesmente assustadores. O canal do Charlie Boy geralmente ficava entre a primeira e a segunda opção, com vídeos extremamente bizarros de um cara usando camisa do Charlie Brown e vestindo uma máscara redonda com o mesmo formato da cabeça do personagem. Até aí, tudo bem, nada de tão alarmante. A questão é que, se tu for agora no YouTube e pesquisar por Charlie Boy 22, tu não vai encontrar nada além de canais de reupload e alguns vídeos explicando a história desse camaradinha, o que praticamente significa que tudo que sobrou do legado dessa figura não muito convencional se encontra nesses reuploads presentes no canal CB22 Archive, que por incrível que pareça, vai ter um papel mais do que importante para o desenrolar dessa história. Quem viveu nessa época deve lembrar o quanto a figura do Charlie Boy trouxe algumas suspeitas, mas também atraiu a atenção de um público mais interessado em vídeos bizarros e incômodos do que em vlogs genéricos de pessoas desconhecidas. Talvez um dos vídeos mais populares dele na época tenha sido o clássico Charlie Drown, cujo título já é autoexplicativo o suficiente. Claro que, à primeira vista, isso não parece grande coisa, mas e se eu te contar que o que tu acabou de ver foram os segundos finais desse homem? Esses poucos segundos com essa música de fundo ficam um pouquinho mais sinistros do que deveriam com essa informação, né não? Então, de qualquer forma, sendo esse o vídeo que trouxe o garoto com cabeça de bola de futebol para os holofotes, outros curtas também vieram para fazer o público questionar com mais afinco a sanidade do homem por trás dessa máscara. E por muito pouco eu não falo a sanidade do homem por trás do ruim. Vamos pegar como exemplo esse vídeo aqui. Tem como título Lucy tem uma morte brutal, o que certamente é um conteúdo totalmente family friendly e nem um pouco violento. Para quem não é familiar com a mitologia do universo do Snoopy, Lucy Van Pelt é uma das personagens que protagonizam as tirinhas. Ela é uma garota arrogante e geralmente se comporta como se fosse mais inteligente do que as outras crianças, quando na realidade ela é tão ingênua quanto todos os outros. Além desse detalhe e de morrer de amores pelo garoto pianista
jornalista Schroeder, ela também dedica parte do seu tempo atormentando a vida do Charlie Brown, sendo sempre a primeira a ser contra suas ideias, a criar apelidos e também por sempre o enganar com a brincadeira onde o garoto corre para chutar uma bola de futebol, apenas para ela retirar no último segundo, fazendo cair no chão. É justamente por isso que na descrição do vídeo em questão, o Charlie Boy escreve "que vadia feia" e também justifica o conteúdo do dito vídeo. Claro que isso tudo poderia ser só um projeto bizarro de um cara querendo chamar a atenção, principalmente porque em meados dos anos 2000 isso era ainda mais comum do que hoje em dia. No entanto, eu posso te assegurar que as coisas são um pouco mais complicadas do que isso. Em alguns vídeos, que agora só existem em trechos presentes em fóruns, é possível ver ele abordando mulheres aleatórias nas ruas e as perseguindo logo em seguida. Não fica exatamente claro o que acontece depois disso, já que todas as gravações são cortadas no momento em que uma perseguição começa a acontecer. Mas considerando o que acabou sendo descoberto pouco depois do início das publicações do Charlie, é fácil considerar que se essas mulheres ainda estiverem por aí, significa que elas conseguiram escapar de algo terrível. Por conta do acesso mais limitado à internet na época e a falta de detalhes ao redor de toda essa história, não se tem muitos fatos a se confirmar, principalmente porque a carreira de youtuber do Charlie Boy não durou muito. Assim que o canal original dele alcançou os 10 mil inscritos, resultado da popularidade do conteúdo bizarro que ele produzia, o Charlie Boy começou a se sentir generoso e decidiu fazer um vídeo especial que resultaria em cada um dos inscritos ganhando um iPod, que naquela época era praticamente equivalente a um PS5 ou coisa parecida. Para que o público pudesse ganhar o presente, eles teriam que comentar naquele vídeo as suas informações pessoais, como o nome e principalmente endereço. Fazendo isso, o próprio Charlie iria preparar uma carta de agradecimento e enviar a caixa do iPod junto dela para os ganhadores. Olhando retrospectivamente, é meio óbvio que não existem boas intenções por trás disso. Hoje em dia, é impensável alguém divulgar o próprio endereço facilmente assim, mas naquela época, boa parte das pessoas que usavam a internet não eram tão céticas como hoje, então várias pessoas fizeram exatamente o que estava sendo instruído. Com o passar do tempo, as cartas começaram a chegar em algumas casas e usuários começaram a divulgar as próprias experiências na internet. Alguns recebiam desenhos do Charlie Brown com mensagens de ameaças e outros chegaram até a encontrar cartas de agradecimento grudadas na parede do banheiro, indicando que, muito possivelmente, o Charlie Boy tenha decidido entregar a carta de uma forma mais direta e pessoal. Esses relatos aos poucos ferveram na internet e chamaram a atenção do time do YouTube, que na época não teve outra escolha senão simplesmente deletar o canal do Charlie definitivamente. Muito do conteúdo produzido por ele se perdeu nesse processo, e o pouco que ainda se consegue encontrar está soterrado em dados de fóruns que também já caíram e em alguns trechos sem contexto presente em sites asiáticos. Por muito tempo, o Charlie Boy foi apenas uma memória quase esquecida por muitos dos usuários mais antigos do YouTube, e ele se manteve assim, ao menos até recentemente. No dia 9 de outubro desse ano, um canal chamado CB22 Archive publicou um reupload de um dos vídeos do canal que foi apagado, e junto desse, outros 3 também foram recuperados nas semanas seguintes. Um desses arquivos é um vídeo chamado "Você está atrasado, Charlie Boy 22", que apresenta uma animação que mistura stop motion e fotografia, que retrata o Charlie Brown indo para um jantar na casa da Lucy, onde obviamente as coisas não terminam de uma forma muito boa. Mas tudo bem, à primeira vista não tem nada demais, são só republicações de vídeos do Charlie Boy, e eu suponho que nenhum deles vai chegar a apresentar alguma violência gráfica ou algo perigoso, ainda mais se tratando das regras de hoje em dia. No entanto, no vídeo feito pelo youtuber e jornalista Cystix, esse canal de reuploads esconde mais do que apenas um fã do Charlie Boy original. De acordo com ele, o CB22 é o próprio Charlie Boy tentando voltar para a internet depois de todos esses anos, e provas disso estão por todos os lados. A primeira delas é que em um dos vídeos do Cystix, o próprio CB22 se ofereceu para ajudar na produção do que ele faria para o canal do Charlie Boy, justamente porque ele tinha acesso às cartas de agradecimento originais que o maluquinho escreveu na época. O único problema é que o CB22, em troca da ajuda, precisaria do endereço do Cystix, o que por si só já é um pouco estranho, mas parando para pensar, como alguém teria conseguido baixar os vídeos do canal original, sendo que
tudo foi deletado de uma vez, repentinamente. Sem contar que baixar vídeos do YouTube em meados de 2000 e 2010 era uma tarefa muito difícil. Outro detalhe relevante é o fato do CB22 fazer questão de se estabelecer como sendo o verdadeiro arquivo do Charlie Boy, tanto que isso é uma mensagem presente na descrição de um dos vídeos do canal. Para piorar um pouco mais a situação, após o vídeo que o Sysdicks publicou, o CB22 começou a fazer algumas publicações um pouco estranhas na aba comunidade do canal dele, afirmando publicamente que as declarações do Sys eram mentira e chegando ao ponto de entrar no site criado pelo Sys só para colocar uma imagem do Charlie Boy como usuário de destaque. Eu acho que a esse ponto não existem dúvidas. O CB22 é só uma forma que o Charlie Boy encontrou para conseguir mais endereços e fazer seja lá o que ele já fazia antes. Por causa disso, por favor, muito cuidado com quem tu interage na internet e de forma nenhuma acredite no que o CB22 diz. Eu acho que esse é o ponto perfeito pra confirmar o que muitos de vocês já sabem, que isso tudo é mentira, tá ligado? Isso tudo é só ficção. Na realidade, toda essa história do CB22 é só um projeto criado pelo Sysdicks no canal dele, que geralmente envolve criar essas histórias falsas e fazer um vídeo meio no estilo que a gente do nicho de Analog Horror faz, contando sobre o que aconteceu como se fosse de verdade, quando na verdade é ele que tá produzindo por trás e blá blá blá. Ele fez isso algumas outras vezes, como com o Analog Horror da Laranja Irritante, que na verdade ele fala sobre um grupo que odeia a Laranja Irritante, criou um site, um fórum pra odiar essa porra e tereréu. Ele também fez isso com aquele personagem fictício dos Simpsons, que é o Gregor, né, que é um personagem que a galera finge que sempre existiu e ninguém nunca reparou. Tem também o que é o meu favorito, que é o vídeo que ele fez contando a história sobre o fim da carreira do Alvin e os Esquilos, tá ligado? Que tem toda uma cultura, uma lore por trás, com álbuns que eles criaram, que eles eram uma banda punk, tá ligado? Enfim, é um projeto muito interessante. Não foi exatamente ele que criou, mas foi ele que popularizou boa parte dessas coisas. E o trabalho dele é bem interessante, ele é bem competente em tudo que ele faz, tanto na edição quanto na produção desses ARGs, entre aspas, tá ligado? E seria interessante se ele fizesse coisas um pouco maiores, um pouco mais, né, tivesse um pouco mais de substância, porque geralmente tudo arrasta um pouco superficial, também só pra criar esse humor meio dark dessas coisas que nunca existiram, sendo tratadas como coisas que realmente existiram. Bom, bora partir agora pros agradecimentos especiais que vão para os nossos pombos giga. Muito obrigado, Alan Sullivan, e muito obrigado, Smile Demon, muito obrigado mesmo, e muito obrigado a todos os outros membros do canal, de todos os outros rankings, muito obrigado a todos vocês, sem o apoio de vocês a gente tá fudido, mas é isso, obrigado mesmo do fundo do coração. Muito obrigado também à pessoa editando esse vídeo, que muito possivelmente é o nosso querido Murilo Lobos, lá que cima, tipo, você se inscreve no canal dele, o canal dele é muito bom, cara, é muito bom, cara, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E muito obrigado a mim mesmo por ter escrito isso no Velocidade da Luz, porque eu tava inspirado e chapado de café. É basicamente isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Ou em breve, ou não sei.